Ok? Agora sim, né? Obrigado por ter lembrado, viu? Tem que me lembrar, porque às vezes eu esqueço. Olha só. Então, gente, quando o reservatório ele é muito grande... Olha só. Olha só. Oi? Por exemplo, quando o reservatório ele é muito grande, exemplo de uma lagoa. Quando a lagoa... Professor, vermelho aí? Todo reservatório aberto. Ah, tá. Todo reservatório aberto, grande. Eu tenho velocidade constante e pressão constante. Por exemplo, se eu tenho um fluido, olha só, ele está aberto para ATM, né? Se aqui é ATM, então eu vou dizer o seguinte, P2, a pressão 2, ela é ATM. E aqui, a pressão 1, ela é ATM. Então, essa cancela com essa, tá? Então, a pressão ela é constante nesse caso. A velocidade 2, como é grandes reservatórios, então a velocidade aqui, a taxa diferencial aqui, ó, a taxa diferencial de velocidade é muito pequenininha. Então, a gente, na literatura, a gente deixa isso como zero, tá? Como constante. Aqui eu tenho velocidade pequenininha. A área aqui é muito grande, mas a área aqui é muito pequenininha, tá? Então, eu vou ter velocidade só na saída. Na entrada, eu não vou ter. Vocês entenderam esse detalhe importante? Quando está aberto para a atmosfera, então a velocidade é muito pequena na entrada, né? Isso, porque a taxa diferencial de velocidade do nível é muito pequenininha, porque a área é muito... Certo. Beleza? Beleza. Então, olha só, como que eu vou montar esse esquema aqui? Eu vou montar igual aquela equação que eu apresentei para vocês, ó. Aqui atrás, ó. Epa. Aqui, ó. H1 igual a H2. Depois eu abro ela para ver quais os itens que eu tenho, tá? Então, vamos lá. Você vai comer? Oi? Então tá bom, isso aí, mano. H1 é igual a H2. 2. Mas quem que eu tenho em H1? H1 eu tenho a pressão 1 dividido pelo peso específico 1 mais a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade mais a distância, Z1. Tá? Muito bem. Igualo isso a H2. Quem é H2? H2 eu tenho a pressão 2, eu tenho o peso específico, a velocidade 2 ao quadrado, dividido por 2G. 2 vezes G. Mais a altura de Z2, que é aqui em cima. Tá? Agora, vamos ver o que dá para a gente anular na nossa equação. Eu vou pegar em azul, porque eu acho que o vermelho talvez seja não tenha enxergado, né? Esse azul tá horroroso. Azul eu não tenho. Vai ter que ser o vermelho mesmo. Ó. Olha só, gente. Pressão 1 e pressão 2, como as duas são ATM, tá vendo? Então, quando eu fizer lá P2 menos P1, o valor é igual ao que acontece. A letinha falhou. O que acontece aqui? Eu zero. P2 com P1. Ok? Muito bem. Outra coisa importante. Z1 é o ponto referencial. Então, aqui é 0. E aqui é 5 metros. Então, aqui para mim é 0. E aqui vale 5 metros. Então, eu vou manter ele lá. Então, vai ser Z2 menos Z1 vai dar 5. Certo? Professor, o P1 e o P2 era por causa de ser aberto em todos os lados, o Não, reservatório? porque na hora que eu pegar esse P1 e jogar para cá, ó, vai ficar assim, ó. P1, Porque é aberto. P2 menos P1 dividido por
P específico. Se P1 for 10 e P2 for 10, vai dar 0, não vai? Certo? Então, como P2 é a atmosfera e P1 é a atmosfera, então a atmosfera menos a atmosfera, zerou. Beleza? Entendi. No caso, professor, se essa abertura embaixo, onde tem o P1 ali, que a pressão é igual à atmosfera, se caísse dentro de um outro reservatório e a pressão fosse diferente da atmosférica, aí já não zeraria mais, né? Não zero. Desde que o reservatório seja fechado. Certo. Beleza? Boa pergunta essa. Tudo bem. Por que o Z1 é igual a 0? O Z1 é igual a? 0. Ó, Por causa do referencial adotado. se eu pegar o Z1 e jogar para cá, eu vou escrever ela assim, ó. Z2 menos Z1. Só que Z1 é o ponto referencial, não é? Então ele é 0. Então vai ficar assim, ó. 5, que é a altura máxima de Z2. Menos 0. Vai dar para mim aqui? Agora que eu percebi isso. Não, tudo bem, não tem problema, pode perguntar. Tá? Agora é a hora de vocês aprenderem, viu, gente? Porque essa equação aqui nós vamos usar ela até o final do semestre. Essa equação aqui nós vamos trabalhar com ela por muito tempo. Bom, então, o que mais que dá para mim tirar da minha equação? O V2 é grande reservatório. Então, a taxa diferencial aqui de velocidade é 0. Certo? Então, o V2 meu é 0. O V1 eu tenho aqui, porque a saída, existe uma restrição aqui, tá vendo? Eu tenho diâmetro de tubo. Eu acho que foi dado aí. O diâmetro de... Não foi dado, né? Determina o logaritmo das dimensões que foi. Então, eu tenho a densidade da água. Só isso? Ah, ele quer saber o valor do V1. Então tá. Então vamos achar o V1, né? Ele não deu o diâmetro. Porque se ele tivesse dado o diâmetro, gente, aí eu poderia usar outras equações, né? Mas como não deu, então vamos por essa mesmo. Então, o que sobrou para nós aqui, ó? Sobrou velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. O resto é 0, 0. Igual. Do outro lado sobrou Z2. Só que nós sabemos que Z2 é o 5 metros. Então é o próprio H, tá vendo? Ou H2, se vocês quiserem. Então, igual a Z2. Vou arrumar isso daqui agora, tá? Eu vou isolar esse V1, que é o que ele está pedindo no nosso enunciado. Então, V1 é igual a Z2 vezes 2 vezes a gravidade. Notem que isso daqui está ao quadrado, ó. Para mim inverter isso daqui lá do outro lado, raiz quadrada. Então, V1 é igual a Z2, que é 5, certo? 5 vezes 2 vezes a gravidade. A gravidade, ele falou para nós que é 10. Isso eu tiro a raiz. Então vai ficar do 20 vezes 5, 100. Se eu tirar a raiz, vai sobrar 10 metros. Ou V1, né? V1. 10 metros por segundo. Então, olha só. Gente, o que mudaria a velocidade do meu sistema aqui, ó, na saída da boca do tanque? Se eu aumentar o quê? A altura. Quanto mais alto o valor de Z, maior velocidade eu tenho aqui. Então, dá para fazer aqueles experimentos, né? Então, por exemplo, se você pegar uma garrafa PET ou um recipiente, né, cheio de água, e você faz um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui.
O que é mais alto vai jogar mais lá na frente. Desculpa, vai jogar mais próximo. Ah, tá, tudo bem. Aí, esse joga um pouco mais para frente e esse daqui joga mais para frente ainda. Paulo, acabou? Isso está relacionado com a pressão. Ó, a minha não, a minha vai demorar um pouquinho. Vocês querem aproveitar a Isabela enquanto eu termino? Está falando comigo? Ô, Gugu, desliga o microfone aí, Gugu. Ah. Então, essa distância aqui está relacionada com a pressão. Mas e a velocidade? Notem, gente, que quanto mais alto é a minha Maior a velocidade. mais para frente eu jogo. Então, aqui eu vou chamar de V1, V2, V3. V1 vai muito mais lá na frente, entendeu? Então, quanto mais alto, maior o fluxo de velocidade que eu tenho. Tá? Então, nesse caso aqui, desse desenho, quando eu for construir uma caixa d'água e eu precisar fazer uma distribuição dessa caixa d'água para todas as casas que estão ao redor, eu vou precisar, gente, levar no mais alto que eu puder para mim conseguir alcançar todos os pontos, porque eu vou ter as perdas de cargas distribuídas dentro daquela localização, tá? Então, é isso Ô, aí. professor, Oi? quando a gente altera o diâmetro da saída, também não altera a velocidade? O diâmetro? O diâmetro O tá diâmetro certo. Mas lembrando aqui atrás, ó, ele vai ser regime permanente e a instalação, ela vai ficar, cadê aqui? Aqui, ó. Propriedades uniformes das seções e regime permanente, ou regime constante, tá? Certo. Você tem toda a razão. Se você muda o diâmetro, vai mudar a vazão. Então, para mim saber, por exemplo, para mim poder alterar isso daqui, eu teria que dizer o seguinte: vazão é igual a velocidade vezes a área. Então, eu teria que conhecer a área, a velocidade, teoricamente, eu conhecia. Então, se eu alterar a área, eu vou estar alterando a vazão. Mas, se eu mexer na área, de repente a velocidade pode ser a mesma, porque a vazão pode ser constante. Certo. Beleza? Certo. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Ah, beleza, professor. Isso é para você entender uma forma genérica como que o fluido se comporta dentro de um reservatório. Uhum. Então, Obrigado. Professor, eu não entendi por que cancelou o V2 e o Z1. muito bem. Vamos ver. O P1 você entendeu, né? Sim, eu só entendi o Z1 e o V2. O P1 é o ponto de referência. P1 é o ponto de referência. O ponto de referência meu é aqui, ó. 1, que é 0. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Então, se ele aqui é 0, então o meu Z1 aqui, eu zerei. Sim. E o V2? Agora o V2, É. o V2. O V2, nós temos que olhar o tipo de reservatório. Ele está dizendo que o nível d'água aqui está num grande reservatório. Então, a taxa referencial de nível, né? Ele tem um limite tendendo a 0, é muito pequenininho. Então, quando eu tiver um reservatório aberto, eu considero que a velocidade do reservatório nesse ponto é 0. Beleza, entendi. Por exemplo, fica difícil de eu medir. Vamos pensar lá na usina lá de Itaipu. Como que eu vou conseguir medir se eu tenho um fluxo contínuo de água chegando e saindo? Como que eu consigo medir a velocidade com que esse fluxo, né, na entrada da usina, eu consigo enxergar ele teoricamente, como que eu consigo ver que ele está caindo? Eu não consigo enxergar isso, é difícil. Então, a gente mantém isso como 0 e deixa os valores para as tubulações que a gente conhece. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Não tá. Bom, esse exercício, esse daí da tela, ele é bem interessante. Isso daí
é chamado de Venturi. Ou, em alguns casos, a gente usa também placas de orifício, que a função é praticamente a mesma, tá? Então, olha que interessante. Imagina que eu estou vindo com o fluido nessa direção e aqui eu tenho uma determinada velocidade. E vou chamar isso de ponto 1. Quando ele encontra essa área aqui, que é um pouco menor do que essa daqui do ponto 1, a vazão é a mesma. Se a vazão ela é constante, o que muda aqui é a velocidade. Muda em função da área, que é o que vocês acabaram de perguntar para mim aí anteriormente no exercício, né? Então, olha que interessante. Eu estou vindo aqui com uma vazão constante, mas a vazão tem que ser constante em toda a linha. Como houve uma mudança de diâmetro aqui, significa que a velocidade nesse ponto 2 será muito maior do que a do ponto 1. Vocês concordam com isso ou não? Concordo. Se a velocidade 2 aumenta, aí a gente tem que lembrar daquele... Lembra daquele escoamento laminar e turbulento? O laminar está aqui atrás. E aqui é turbulento. Por que é turbulento? Porque eu aumentei a velocidade. Se eu aumento a velocidade, quer dizer que o fluxo passa tão rapidamente aqui que ele arrasta esse fluido vermelho aqui, ó. Que pode ser um mercúrio, por exemplo, tá? Ele consegue arrastar e cria uma coluna diferencial de altura. Então, para que nós usamos essa coluna diferencial de altura? Para medir, por exemplo, pressão ou vazão dentro da indústria, tá? Então, vamos ler aqui o que ele está dizendo. A gente não considera as perdas e a área da seção 1 ela tem 20 centímetros e a seção 2 tem 10 centímetros, então é a metade. O manômetro de mercúrio entre 1 e 2 indica um desnível, ou seja, uma taxa diferencial de nível, de altura aqui, ó. Determina a vazão de água que escoa pelo duto, ou seja, por aqui, ó, tá? Pelo tubo, né? Então, vamos apresentar isso para ele, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Isso daí são instrumentos que vocês vão encontrar assim, com muita frequência dentro da indústria, tá? Todas as indústrias, normalmente, eles usam transmissores de vazão, transmissores de pressão. Só que o princípio mecânico de funcionamento é isso daí, tá? Alguns transmissores, eles são mais bem elaborados. Eles usam, por exemplo, placas de resistência elétrica para medir essa taxa diferencial. Mas no nosso caso, como nós estamos falando de fluidos, né? Então nós vamos usar essa técnica aí, que é a taxa diferencial de nível, tá? Então vamos lá. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Se eu for fazer o desenho na lousa de novo, vai ficar meio complicado para mim, né? O que eu vou criar aqui vai ser uma equação, para começar, uma equação manométrica. O que é essa equação manométrica? É aquela perda de carga ou a pressão do ponto 1 no ponto 2. Lembra que nós vimos no descreve lá atrás? Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar primeiro o ponto A. Quem é o ponto A, gente? O ponto A do meu desenho é esse pontinho aqui, ó. A, B, C, D, tá? Quando eu estiver falando do ponto A é aqui, B é aqui, C e D, tá? Primeiro eu vou fazer essa análise. Então, olha só. Ponto A. No ponto A, eu tenho a pressão A, que é igual à pressão 1. E no ponto B? No ponto B, eu tenho o peso específico da água, mais a altura,
vezes a altura, né, gente? Mais o ponto 1. Então, olha só. O ponto A é igual ao ponto 1. Então, olha só. O ponto A é igual ao ponto 1. O ponto B, eu tenho água aqui no meio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir essa água no meu ponto B. Tá? Essa é a proposta. Então, vamos lá. Aí eu vou para o ponto C. No ponto C, o ponto C é igual ao ponto D. Porque ele está no mesmo nível. Tá vendo aqui, ó? O ponto B está no mesmo que o ponto C. Ou seja, mesmo nível. Só que o ponto C, ele vai ser o peso da água vezes a altura mais o ponto 1. Então, na verdade, o ponto C é igual ao ponto B, mas o ponto B é o peso da água vezes a altura mais P1. Então, eu trago ele aqui para baixo. E aí eu vou no ponto D. O ponto D é igual a menos o peso do HG, que é o meu mercúrio, vezes a altura dele, mais o peso específico da água, vezes a altura dela, mais P1. Então, isso é uma análise manométrica que eu fiz, tá? Quando eu estou no ponto D, ó, o ponto D ele exerce pressão. Só que o ponto D ele está acima do ponto C. Então, ele entra dentro do meu cálculo. Eu tenho que ver qual é o peso específico dele. Aí, nós vamos analisar a diferença de pressão. Então, olha só. Ponto 2 é igual ao ponto D, que é igual a menos o peso do HG vezes o H, mais o peso da água vezes o H, mais P1. Tá? Eu ia escrever de novo, mas não vou precisar não. Eu vou fazer o seguinte. Então, olha só. P2 é igual a PD. Então, esse P2 ele está relacionado com esse P1. Quem é P2, quem é P1? P2 é aqui, nesse ponto, P1 é aqui, nesse ponto. Tá? Só que eu tenho todo o fluido aqui atuando no meu sistema. Muito bem. Então, olha só. Isso daqui vai ficar o seguinte, ó. Eu vou pegar esse termo aqui, P2, e vou jogar para lá. Então, vai ficar a pressão 1 menos pressão 2. Pegou 2, eu ia para cá. Que é igual a altura, que é comum, vezes o peso do H2, do mercúrio, menos o peso da água. Tá? Então, essa é a minha resolução. Então, como é que vai ficar isso? Vou chamar isso de equação 1. Equação 1. Tudo bem até aí, gente?
Bom, então olha só. Vamos pegar isso daqui agora, certo? E aplicar na equação de Bernoulli. É tanta gente me chamando aqui que eu até me perco às vezes, hein? Então, olha só. Na equação de Bernoulli, eu tenho pressão 1, peso 1, específico 1, mais B1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1, igual a P2 sobre o peso, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2, certo? Toda vez, gente, toda vez que a gente olhar uma equação dessa, nós temos que eliminar o máximo de variáveis que a gente puder, certo? Na opinião de vocês, será que dá para tirar alguma variável aí? Eu acho que dá. Olha só, se eu pegar o ponto referencial de Z1 aqui, notem que Z2, de novo, hein? Notem que Z2 está no mesmo nível, tá vendo? Então, se for, por exemplo, uma distância de 10, e aqui 10, 10 menos 10 é 0. Se for 0, 0 menos 0 é 0. Então, o nosso Z1 e Z2, ele será 0. Sobrando para nós V1 e V2. Aí que está uma coisa interessante, hein? Não dá para a gente poder cancelar a velocidade, porque está dentro da tubulação, tá vendo? Não tem jeito, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos reescrever essa equação aqui, ó. Vamos reescrever ela novamente. Para me reescrever ela, eu vou pegar P2 menos P1, ou P1 menos P2, vou jogar isso para cá, tá, gente? Eu jogo isso para cá e isso eu jogo para lá. Então, como é que vai ficar? P1 menos P2 dividido pelo peso. Igual. Pega o V1 e joga para lá. Então vai ficar V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2G. 2 vezes G. Então eu vou chamar isso daqui de equação 2. Eu vou precisar apagar esse lado aqui, tá? Alguém não está acompanhando aí? Se não estiver acompanhando, me fala, hein? Alguém falou para mim assim, professor, mas isso que nós estamos fazendo aí de pressão é revisão? É revisão, tá vendo como é que a gente usa isso? Agora... Professor, Oi? você pode falar para mim a Fórmula 1 ali, que eu não estou enxergando direito. É P1 menos P2 igual a H que multiplica o quê? Aqui em cima? Isso aí. Tá. P2 igual a PD. Isso. Aí eu tenho menos a densidade do mercúrio vezes a altura. Certo. Aí eu tenho o peso específico da água vezes a altura mais o P1. Certo. Aí o que eu faço? Eu peguei o P1, eu peguei o P2 e joguei para cá, ou para lá, tanto faz, né? Então ficou P1 menos P2 igual. Peguei a evidência, o H, e joguei para fora. Então ficou H que multiplica ao peso do mercúrio menos o peso da água. Beleza? Certo. Beleza. Aqui embaixo, entendeu? Entendi. Maravilha. Então, olha só. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a equação 1 e jogar a equação 2. Entendeu ou não? Pegar a equação 1 e jogar a 2. Quem é a equação 1? Esse cara aqui. Quem é a 2? Esse cara aqui. Certo ou não? Então, nós vamos fazer essa jogada agora. Então, olha só como é que vai ficar. A equação 1 é essa, a equação 2 é essa. Eu vou trocar esses dois termos aqui, ó.
Certo ou não? Isso por isso, e vou reescrever de novo a equação. Então vai ficar a altura do peso do mercúrio menos o peso da água que eu vou dividir por quem? Por essa densidade aqui, ó. Eu vou igualar isso a isso daqui. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2G. 2 vezes G. Muito bem. A altura foi dada aqui, ó. Quanto é a altura? 10 centímetros. Quanto é 10 centímetros em metro, gente? 0,1. É ou não é? A altura é 10 centímetros. 10 centímetros equivale a 0,1 metro. Quanto vale o peso específico do mercúrio? Eu acho que foi dado. Ou não foi dado? Deixa eu ver aqui. Mas é tabelado, né, professor? O peso Tabelado. específico do Mas mercúrio ele da não água. tem aqui para nós. Mas tá tudo bem, não tem problema. Vale 136 mil. E o da água vale 10 mil, né? O peso específico. Dividido pelo peso da água, 10 mil. Igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2 vezes G. Tá? Muito bem, vamos resolver esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Isso vezes isso menos isso dividido por isso, deu 1,26. V2 menos V1 mantém. Duas vezes 10, 20. Aqui é a gravidade e o valor numérico. Então, eu pego esse 20, jogo para cá e multiplico por isso. Então, vai ficar assim, ó. V2 menos V1 ao quadrado é igual a 1,26 que multiplica 20. Então, a taxa de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual, pela minha conta aqui, gente, deu 25. 25,2. E vou chamar isso de equação 3. Eu vou precisar apagar esse outro lado aqui, tá? Professor, não deu 12,6 em vez de 1,26? Deixa eu fazer de novo a conta. Na verdade vai ser ponto 1 vezes 136, 1, 2, 3. Ah, esqueci do ponto 1. Tá certo. Ah, tá, tem o ponto 1. É isso. O ponto 26 mesmo. Beleza? Então agora eu vou marcar esse outro lado aqui. Essas coisas é meio chatinho, viu, gente? Hidráulica é complicado. Só por Deus. Mas no final dá tudo certo, viu? Fique tranquilo. Então, olha só. Eu vou precisar, notem que aqui eu tenho V2 e V1, né? Igual a 25,2. O que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso usar a equação da continuidade. A equação da continuidade, ela é representada pela vazão 1, né? Vamos pensar assim, ó. Vazão 1 é igual a vazão 2. Só que vazão 1 é V1 vezes a área 1. E a vazão 2 vai ser V2 vezes a área 2. Então, olha só. A área 1 foi dada. Quanto vale a área 1? 20 centímetros, né?
Então, é 20 centímetros? Área 1, 20 centímetros. Então, eu vou deixar como 20 mesmo, tá? Não tem problema para nós. E a velocidade 2? A velocidade 2 vezes da área 2. A área 2, ele deu aqui para nós, vale 10. 10. Então, como é que vai ficar essa história aqui? Ó? V1 vezes 20, pega esse 10 para cá, dividido por 10, igual a V2. Então, quanto vale V2? V2 é igual a 2 vezes V1. Está acabando, né, gente? Então, olha só. E é verdade, né? Quanto vale V2? V2 está aqui, ó. V2 é o dobro de V1. Olha que coisa interessante. Né? Por conta da velocidade. Aí, eu preciso apagar esse outro lado de novo. Esse outro lado vai ficar assim, ó. Vou chamar isso daqui de equação 4. Tá? Eu vou pegar